Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós estamos com mais uma série de vídeos, Os Inimigos da Alma, amém, irmãos? Então o tema que nós vamos tratar hoje é sobre a ilusão. Então, irmãos, a ilusão, nós podemos definir a ilusão como sendo algo que não tem existência real, uma fantasia, uma imaginação. A ilusão, ela é uma forma de engano espiritual que afeta a maneira como os indivíduos veem a verdade divina. A ilusão ela pode surgir por desejos pessoais, influências externas ou interpretações erradas das escrituras sagradas. A fase final da ilusão é a desilusão, ou seja, a decepção, é o desapontamento, é o desengano. Então, irmãos, é preciso que a gente saiba distinguir sonho de ilusão. O sonho é propor algo na sua mente e trabalhar para que aquilo se concretize. É um desejo, é uma aspiração. É idealizar algo que se deseja e trabalhar para a sua realização. Sobretudo, saber que aquilo com que se sonha é propósito de Deus. Agora, já a ilusão não. Já a ilusão é algo que você vai colocar toda a sua energia para no final não dar em nada. É um engano da mente. É uma interpretação errada de determinado fato. Então a ilusão ela se apresenta de várias maneiras. Uma maneira bem frequente é enganando a nossa mente, fazendo com que a gente interprete erroneamente um fato, causando uma distorção da realidade. Aquilo que é aparente se torna para nós realidade. Por exemplo, quando se está muito quente e estamos numa estrada asfaltada, e ao olharmos para longe, parece que o asfalto está molhado. Então uma pessoa, por exemplo, tomada pelo medo, ela é capaz de se iludir interpretando situações que não existem. Por exemplo, uma pessoa que acha que está sendo perseguida. Por exemplo, o rei Manassés. O rei Manassés, ele é um exemplo de uma pessoa que se deixou levar pela ilusão. Ele iniciou o seu reinado com 12 anos de idade. Ele não quis seguir o caminho do seu pai Ezequias. E ele fez coisas abomináveis aos olhos de Deus, como, por exemplo, colocar imagens para serem adoradas dentro do templo. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Azerá no templo. E Manassés ele queimou o próprio filho em sacrifício aos seus deuses. Lá em 2 Reis, capítulo 21, versículo 6, diz assim: E até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Então tudo isso, mano, por quê? Porque Manassés ele se considerava mais poderoso que o próprio Deus. Mas tudo isso era ilusão. Então Manassés ele foi levado cativo para a Babilônia e foi tratado como animal. Lá em 2 Crônicas 33:11 diz assim: Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. Então, depois disso, o Manassés ele viu que a realidade era outra. Em meio ao sofrimento, Manassés então voltou-se para Deus e recebeu o perdão de Deus. Então, irmãos, é necessário nós estarmos atentos para a questão da ilusão. Por quê? Porque a ilusão ela pode surgir na nossa vida como um obstáculo que impede a pessoa de alcançar uma compreensão mais profunda da verdade espiritual. A Bíblia ela nos adverte sobre os perigos de se deixar levar por ilusões que podem desviar a atenção dos crentes e do propósito de Deus. Então a busca pela verdade é um tema central da fé cristã. E a ilusão ela representa tudo que se opõe a essa busca. Um exemplo clássico, irmãos, de ilusão na Bíblia é a história de Adão e Eva, que foram enganados pela serpente. Eles foram iludidos pela serpente, acreditando que eles poderiam ser como Deus. Esta ilusão trouxe consequências negativas na vida espiritual deles. Lá em Eclesiastes 1, versículo 14, diz assim, eu vou ler aqui na versão NVI, que diz assim: Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. Então, irmãos, o que Salomão quis dizer com a expressão correr atrás do vento?
significa o quê? Colocar o foco naquilo que não é prioritário. Colocar o coração naquilo que é passageiro. Então a ilusão, ela surge na nossa vida quando, ao invés de nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós sobrecarregamos a nossa vida com questões secundárias. Lá em Lucas 12, versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então Jesus aqui ele aponta, né, para a verdadeira riqueza, para aquilo que é verdadeiramente, né, vale a pena. E é isso que Salomão queria dizer, né? Tudo é ilusão, ou seja, é como correr atrás do vento. Então, irmãos, quantas vezes, né, na nossa vida nós achamos que os bens materiais eles vão garantir a nossa felicidade? Não que seja errado, irmãos, adquirir bens materiais, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Né? O problema é colocar neles a nossa confiança. Então nós temos que avaliar o que nós estamos fazendo com as nossas vidas, para que nós não caiamos na ilusão. E isso foi o que ocorreu com um rico insensato. Vou ler aqui para os irmãos Lucas 12, 19, que diz assim, a partir do 19, né? E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então, irmãos, esse rico aqui, né, provavelmente é uma pessoa que mantém seus olhos apenas no aqui e agora. Ele pensava nos bens materiais como uma solução para os seus problemas. Então a ilusão, ela fez com que esse homem chegasse a tal nível de ilusão e insensatez, né, que ele achou que não precisaria se preocupar com a eternidade. Então, irmãos, quantas vezes, né, nós achamos que seres humanos, pessoas, vão garantir a nossa felicidade, mas os seres humanos são falhos. Quantas vezes nós confiamos na nossa capacidade, no nosso estudo, na nossa inteligência, mas nenhum ser humano é capaz de resolver todos os problemas. Tudo isso pode configurar uma ilusão na sua vida, mas confiar em Deus não é ilusão. E um dos grandes perigos da ilusão é a fantasia. A pessoa não aceita ou não consegue enxergar a realidade. E esse mundo ele pode gerar traumas que só Deus pode curar. Lá em João 8, versículo 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, a ilusão ela faz com que as pessoas se casem, né, mas vivem infelizes. A ilusão faz com que os filhos se tornem rebeldes. A ilusão faz com que as pessoas trabalhem como escravas para realizar seus sonhos, mas no fundo estão o quê? Correndo atrás do vento. Então tudo isso e outras coisas mais é o preço que pagam por se iludirem com esse mundo. E isso só vai mudar quando o ser humano reconhecer que precisa mudar a sua vida e buscar a verdadeira felicidade que está em Deus. Lá em 1 Samuel, né, 16:7 diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, irmão, Samuel, ao ungir o novo rei, ele começou a julgar os filhos de Jessé pela aparência. Mas Deus o advertiu de que o mais importante é o coração. A aparência, né, causa ilusão aos olhos humanos, levando a crer que uma pessoa é de certa forma, quando na verdade, né, ela é de outra forma bem diferente. Então Deus mandou Samuel ungir aquele que era desprezado pelos seus irmãos. E às vezes você olha para uma pessoa e ela está sorrindo, mas por dentro ela está chorando. Então, irmãos, quais são assim os meios, né, ilusórios que faz com que a gente fuja da realidade? Um exemplo que nós podemos usar é o uso de drogas. A droga ela faz com que a pessoa se sinta em outra dimensão, experimentando uma felicidade real. Nessa situação, a pessoa se torna dependente e, na maioria dos casos, a pessoa não tem condições de buscar ajuda. Então esse é o trabalho de Satanás, irmãos. Escravizar o homem e mantê-lo na ilusão. Um segundo meio seria o casamento ilusório. Então pessoas que buscam o casamento achando que vai ter uma vida melhor. Então é comum a pessoa, para fugir
da autoridade dos pais, buscar a liberdade no casamento. E um terceiro meio seria a ilusão do filho pródigo, né, que nos é mostrado na Bíblia. Aquele jovem, ele pede, né, a parte da herança de seu pai, parte para longe no intuito de encontrar a felicidade que ele achava que não tinha, né, junto da sua família. Quando aquele jovem ele cai em si, né, ele voltou para a casa do pai. Então, irmãos, como superar as ilusões? É simples, né? Ter um compromisso contínuo com a verdade. Isso envolve o quê? A disposição de confrontar crenças errôneas e buscar uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. Então, a prática regular da oração, da meditação, do estudo bíblico é essencial para fortalecer a fé e evitar ser enganado por ilusões que podem surgir para a gente, né, ao longo da vida. Então, irmãos, concluindo já o vídeo, né, a ilusão ela pode estar sendo o inimigo da sua alma, né? Quem sabe a sua vida tem sido até hoje, né, correr atrás do vento. Então que o Senhor nos ajude a não correr atrás de coisas passageiras, mas sim daquilo que é duradouro, que é o reino de Deus e a sua justiça. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então aqui a gente encerra o vídeo. Caso os irmãos tenham alguma pergunta, ou mesmo queiram fazer algum comentário, né, a respeito do vídeo, peço que os irmãos usem os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like. Caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.